das civilizações do espaço vistas na Terra. Na oficina dos discos voadores. Ganhando fenômeno na velocidade, o Voltor devorava o espaço à medida de uns 3.000 quilômetros. Pelos cálculos feitos a posteriori, voando a baixa altura, tudo se afigurava uma massa informe quando mirava através de suas paredes transparentes, ou mesmo quando alongava a vista pela sua porta de entrada. Pouco tempo depois de nos encontrarmos no seu interior, procurei travar nova conversação. O senhor que parece conhecer tudo a nosso respeito poderá me dizer quais religiões praticadas na Terra é a mais certa? Perguntou. A questão da mais certa é preciso frisar, incluir-se nelas o livre-arbítrio do homem, o qual ninguém pode tolher, visto Deus não se opor a essa faculdade que caracteriza o ser por ele próprio criado. Todas as religiões são necessárias, porém cabe ao homem discernir o certo em tudo quanto é errado, sem o que não afetará a sua formação evolutiva. E qual é a religião praticada neste planeta onde me encontro? Pergunta. Neste orbe, a religião compreendida cinge-se ao conceito: tudo quanto existe no universo é doado por Deus, portanto, Ele é o único doador universal. Nós, os viventes, não temos o poder de doar qualquer coisa, insignificante que seja, que esta seja. E se fazemos, realizamos o inverso. Daí não existe para nós o dei ou dou tão comum aos terrícolas. Realmente existe o inverso. Isto é o retorno. Assim se dou uma maçã, estou ao contrário, recebendo uma e recebendo sempre dentro da máxima que já lhe citei. A cada um segundo suas obras. Passou então a dissertar sobre o assunto por mim iniciado. Considere que não há propriamente diferença entre o crime cometido por um ser evoluído e um selvagem em estado de quase completa ignorância. A falta em si é a mesma. Ela apenas se diversifica quanto ao seu retorno em relação ao grau de compreensão de cada um, porque esse processo se reflete em consonância no maior ou menor discernimento daquele que a praticou. Os meus concidadãos atingiram a um progresso moral que tal jaz que não mais se iludem com as grandezas materiais. Vivem alheios ao processo de acumulação de bens materiais, por estarem convictos de que são meros passantes por esta morada do Pai. Visam tão somente concretizar o conhecido provérbio mens san corpore sano, mente são, corpo são. Há no planeta Terra indivíduos conscientes de que, se não houvesse o ouro, o dinheiro, perderiam os homens o interesse de viver, aceitando a falsa premissa de não haver mais progresso. Consequentemente, tudo ficaria estacionário. Esse raciocínio é errado. O cognominado vil metal não impera em nosso orbe. No entanto, temos uma progressista sóbria, plena, No entanto, temos uma progressista sóbria, plena de quietude. Inversamente ao que julgam, o dinheiro concorre para a instituição do orgulho, da discórdia, gerando a disputa entre os homens. Ele alimenta o interesse, faz sobreviver a ganância, desencadeando guerras. Quando as nações são diretamente atingidas em sua economia.
As sucessivas guerras deflagradas entre a vossa humanidade tiveram por principal escopo o interesse econômico criado pelo dinheiro. Logo, ele é maléfico e a extirpação de qualquer mal sempre trouxe benefícios e consequências. Não padece dúvida que o uso do dinheiro e das aquisições materiais se fazem imperiosas em seu planeta. Não deve existir nessa prática. Mas deve existir nessa prática um mau discernimento, respeitando-se o lema criado entre vocês. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O apego aos valores materiais de alguns dos vossos chega a ser infantil, pois julga ter possibilidade de efetuar aquisições pós-mortem. O que se constata ainda em determinados agrupamentos do vosso orbe. Essa é a triste síntese da história de vossa humanidade. Não bastante nela, encontramos o sublime exemplo de Jesus durante sua passagem pelo orbe terráqueo. Jamais atentou para os bens materiais ou fortuitos prazeres da vida terrena. Se assim ele agiu é porque tinha convicção da existência de incomensuráveis riquezas além das efêmeras do vosso mundo. Sublimidades e elevadas grandezas serão sempre encontradas em qualquer setor da atividade humana, tudo dependendo de querer encontrá-las mesmo. Banido o vil metal neste inteirinho, o vólito acabava de aterrissar. Habilmente manobrado pelo seu condutor, havíamos percorrido uns 350 km de extremo a extremo daquela magnífica cidade. Descíamos na área que o Dr. Jansson afirmou situar os edifícios dos cientistas, onde procedem estudos correlatos à medicina, engenharia e ciências. Onde há laboratórios, oficinas, bem como campos de treinamento de experiência aérea, de experimentação aérea. Então quer dizer que foi nesta zona que eu desci? Apertei. Exatamente, porém do outro lado, onde mantemos os campos de pouso permanentes para facilidade de acesso aos que nos visitam. Deparei com edifícios de diversos tamanhos, prevalecendo a maioria dos que mediam 70 a 80 metros de diâmetro. Entre os quais calculei pelo menos uns 30. Havia ali muitos laboratórios de pesquisa e funcionamento, únicos providos de claridade local, oriundos de seis flutuores instalados em suas paredes e dispostos em simetria. Esses flutuores, bem menores que os destinados à iluminação geral da cidade, tinham também o feitio de um açucareiro de vidro, indagando posteriormente quanto à qualidade da luz. Foi-me esclarecido ser o resultado do raio gógico negativo com o raio gógico positivo, que, entrando em contato produzem aquela luz. Além disso, utilizam o mesmo raio para a obtenção de um gás denominado ilômito, cuja propriedade é de transmudar a cor da matéria, de qualquer matéria. A matéria que for submetida à ação do gás ilômito vem a sofrer substancial alteração em sua cor, a qual de escura passa a ser branca, adquirindo a faculdade de se tornar inteiramente transparente em seu todo, apenas na parte atingida pelo gás. Durante uns 50 metros destes edifícios, sobre uma plataforma de uns 2 metros de circunferência por 1 de altura, encontrados uma espécie de telescópio. Tratados de um aparelho tipo cone, em cujas paredes internas vias canaletas tubulares estriadas em número de 12, dispostas em sentido vertical. No fundo desse aparelho havia uma bola inteiramente branca, em forma de meia-lua, de coleitose análoga aos globos de luz. Ao focalizar em qualquer ponto longínquo, esquisitas bolas amareladas se projetavam das canaletas do cone em direção ao objetivo visado. Lançados no espaço em intervalos de 2 segundos, tais bolas resplandecentes, ao serem projetadas, criavam um círculo luminoso no espaço, cujo centro dava-me ideia de um extenso e uniforme túnel, verdadeiro orifício etéreo aberto ao ponto visado. À saída do cone, elas eram vistas facilmente em série contínua para logo depois estabelecerem um único traço preponderante que
mas ao longe desapareceria por completo, ficando apenas a luminosidade formada pelo círculo, efetivado o contato com a superfície do objeto. Eles se encandeciam, expandindo um imenso clarão. A seguir, no fundo do aparelho acendia-se o globo leitoso, que passava a emitir pelo interior do etéreo túnel luminoso, um facho de luz. Essa luz dava nítida impressão de ser ondulada. Tais ondas subiam continuamente pelo túnel formado. Ao atingir o ponto dado, captavam um sistema de televisão e fotografia. A superfície atingida pelo clarão decorrente da incandescência das aludidas bolas. As luzes retornavam em descida até uma coloração azulada, de um azul tenue quase perceptível, atraídas que eram por outro aparelho instalado na cúpula de um dos edifícios onde trabalhavam cientistas incumbidos de determinada área. Essas ondas, assim captadas, penetravam através de outros complicados instrumentos até onde se via uma tela girando sobre si mesma, para então refletir a gravação feita na imagem. Com incrível nitidez, sem dúvida foi um imponente espetáculo assistir o funcionamento de um verdadeiro telescópio automático. Procurei indagar do cientista e médico se aquelas bolas poderiam viajar por milhares ou milhões de quilômetros sem se desviar do objetivo. A distância não é tão considerável quanto supõe, nem sempre a linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos. E pode considerar que o espaço compreendido entre dois mundos se compõe de inúmeras camadas inerentes a cada um deles. Além de uma incalculável capa hidrogênica que envolve totalmente esses mesmos mundos com as suas respectivas camadas atmosféricas. Essa capa de hidrogênio vai se refazendo em sua periferia a tal ponto de se estabelecer entre elas o que vocês denominam vácuo. Assim, milhares de quilômetros são representados por esse vácuo, onde praticamente não subsistem os fatores tempo e espaço. E não existindo esses fatores, qualquer objeto dirigido e impulsionado dentro desse limite espacial atinge quase que automaticamente o seu outro lado. Portanto, a distância a vencer não é precisamente expressa em quilômetros, o que permite a realização em curto espaço de tempo das viagens interplanetárias. Além do mais, é imprescindível considerar que, se vedado fosse aos habitantes dos diferentes planetas estabelecer intercâmbio, ser-nos impossível focalizar esses mundos com centenas de milhões de quilômetros de distância entre si. Se a suprema vontade não permitisse, poderíamos estar separados por uma estreita faixa e baldados seriam todos os esforços nesse sentido. Porque tudo seria excluído das nossas possibilidades e concepções. E concluído, acrescentou: os homens da Terra usam e abusam indiscriminadamente do vocábulo impossível, que neste caso estaria sendo empregado com acerto. Mas os mundos permanecem envoltos em mistérios? Perguntei. Mistérios? Perguntou. Acentuou expressivamente o Dr. Jansley. Eles não existem. O que há são coisas lógicas, naturais, superando o nosso entendimento. São fenômenos que fogem à nossa inteligência. Digo-lhes mais, se cada habitante do seu mundo descobrisse um fenômeno ou mistério, não se esgotaria o seu número, restando ainda uma imensidão de coisas por descobrirem. Interrompendo a pergunta que lhe ia dirigir, tomou-me pelo braço e me conduziu em direção a um dos grandes edifícios próximos, alegando: vamos alterar o nosso programa. Iniciamos a visita por uma seção de perfuração de peças. Ingressamos naquele prédio inteiramente redondo, dispondo de várias portas de acesso, sempre configuradas em estilo bocas de forno. Logo, à minha direita, quando entrei, vi uma enorme banca de serralheiro, a qual não tinha pés, com 5 metros de largura, como se fosse extensa prateleira, e se estendia de um vão de entrada a outro próximo. Sob as demais bancadas, de uns 20 metros mais ou menos, emergia da parede, a altura de 1 metro, um possante braço que se alongava até a borda de banca,
da banca de trabalho, em cuja ponta pendia um aparelho análogo a uma espiga de milho, porém de maior dimensão. Observei no centro do salão uma possante pilar redondo de aproximadamente 1 metro de diâmetro, de uns 3 de altura. Da sua parte superior, distribuídas em volta e em sentido horizontal, se projetaram 8 braços que se afinavam, de cujas extremidades pendia um instrumento interessante do feitio que procurarei descrever. Assemelhava-se a um tubo de mais ou menos um palmo, recurvado para baixo, na qual adaptava-se um mandril cheio de pequenas rosetas, devidamente assinaladas por trás. Essas rosetas eram visíveis em toda a volta do mandril e os traços que possuíam representavam a escala de regulagem destinados ao controle do diâmetro exato das perfurações. Na frente desse mesmo madril surgiu um tubo curvado para cima, com cerca de meio palmo, fidando uma espécie de olho mágico. Era um visor na qual havia uma cruzeta riscada, cujo centro se resumia num minúsculo ponto transparente. Ao se iniciar a curva deste último tubo, em posição horizontal, achava-se preso um recipiente redondo destinado ao depósito de resíduos das perfurações em andamento. Da base do possante pilar, quase rente ao chão, erguia-se 8 longos braços recurvados e distanciados 1 metro de sua periferia, sobre os quais se assentavam 2 tubos redondos em formato circular. Assim, esses 2 tubos metálicos rodeando o pilar serviam de trilhos à guisa da mesa onde assentavam as peças a fim de serem convenientemente trabalhadas. Ao presenciar o trabalho executado por operários sobre as bancadas, em cujo topo havia um tal aparelho semelhante à espiga de milho, vi-os apanhar umas placas de certo material, já previamente perfuradas, e as superpõem com exatidão. Depois de assim justaposta, introduzir pinos nos furos que se correspondiam. Tratava-se de rebites inteiriços, isentos de cabeça, os quais se ajustavam aos furos como uma pistão de motor dos nossos carros. Procedida esta operação, puseram a peça debaixo do aparelho espiga, acionando este, vi projetar-se do seu bico um foco de luz sobre o pino e percebi que recebia fortíssimos impactos, principiando a desdobrar-se, formando uma cabeça até si inteiramente devastada e igualar-se ao nível da chapa. Feito o trabalho, constatei com espanto que o rebite se tinha confundido com a chapa, não deixando sinal algum. E toda a peça torna-se um único bloco, repetindo a operação no outro lado, com idênticas condições e com os mesmos resultados. Apreciou o serviço dos nossos martelos? Perguntou. Agora vamos ver como trabalhar as furadeiras, acrescentou o doutor. Acercando-se de mim, levou-me para o centro do salão, junto ao pilar. Nesse momento aproximou-se um operário, trazendo um grande pedaço de um material que me pareceu ser pesadíssimo, pois, tendo uns 5 palmos de comprimento por 1 de largura, necessitou de ajuda do Dr. Jansen para ser posto sobre os trilhos, debaixo do mandril ajustado. Aquele bloco de material desconhecido, espécie de ferro, sobre a suporte circular, pediu-me o Dr. Jansen que eu olhasse dentro do visor, enquanto que os dedos giravam as rosetas do mandril, procurando ajustá-la segundo suas intenções. Nesse visor, olho mágico, vi formar-se por meio de riscos luminosos um triângulo perfeito. Terminados os preparativos, solicitou que me distanciasse da máquina e, suspendendo o braço, deslocou um botão por uma canaleta. No tal botão, semelhante ao nosso fusível, produziu-se um ponto luminoso que deixava entrever riscos assinalativos. Mal fora o botão deslocado da sua posição normal, um foco de luz em forma de triângulo se projetou pelo canal interior e para fora do mandril, sobre a peça que ali colocaram. Por incrível que pareça, aquela luz foi cavando um furo na peça exatamente igual ao triângulo formado no visor. No entanto, o que me deixou mais perplexo foi ver as estilhas e limalhas subirem pelo interior do facho de luz triangular para se depositar no apêndice bojudo mencionado. Visivelmente impressionado com o forte poder daquela luz perfurante, presenciava tudo com clareza, pois o material do maquinário era transparente. Assim que o Dr. Glas girou um pouco mais aquele botão para a direita e via então que os resíduos resultantes da perfuração eram agora maiores
com maior quantidade, demonstrando ter sido acelerada a máquina oposta em mais alto grau de potência. O faixa de luz, eu trabalhando aquele material como se for uma afiadíssima broca das nossas furadeiras, e não se decorreram 2 minutos para a enorme peça ficar perfurada. Então o Dr. Schneider reconduziu o botão ao seu primitivo lugar, e este, girando automaticamente sobre si mesmo, interrompeu a onda luminosa, desligando-se o maquinismo. Ansioso por ver o resultado, fui convidado para examinar a peça, porém lembrei-me que ela devia estar muito aquecida. Pode examiná-la e tocá-la sem perigo, está fria. Não resistindo à curiosidade, introduzi os dedos naquele triângulo. As paredes da peça estavam lisas como vidro, inteiramente apresentavam um acabamento perfeito, como se um grande perito aplainador as houvesse trabalhado. Sequer uma rebarba ou saliência me foi dado constatar. Foi-me esclarecido que, por intermédio daquelas rosetas, o mandril poderia projetar foco de luz atento às formas conhecidas para obter de qualquer espécie de furos. Até um furo côncavo ou abaulado seria possível ser obtido? Perguntei. Perfeitamente, respondeu. Para tanto, devem ser regulados os raios centrais e adjacentes, a fim de que a projeção do objeto configurado corresponda ao original. Respondeu, solicito, amigo. E um furo cônico também poderia fazer? Perguntei. Indaguei curioso, a fim de melhor me informar das possibilidades do aparelho. Também é possível, respondeu. Vou fazer um para lhe mostrar. Iniciou a operação de reajuste das rosetas, logo indicou-me o visor. Passei a observar e constatei a configuração de um impecável cone que nele se delineara. Ajustada a peça por sobre aquele suporte circular, novamente foi o botão deslocado para a parte superior de sua canaleta, e nele agora passou a percorrer um filete de luz que cobriu todos os riscos, estacionando um ponto prefixado. Imediatamente o faixa de luz passou a ser projetado em forma cônica, iniciando a perfuração da peça. Como acontecera antes, a ponta do faixa de luz tinha mais ou menos uns 15 centímetros. À medida que devorava a peça, ia se alargando paulatinamente. Em idênticas condições, os resíduos subiam por dentro do faixa de luz para localizarem-se no depósito bojudo. Dentro em pouco, a luz configurou o cone naquela consistente bloco. Reconduzindo o botão ao seu primitivo lugar. Outra vez ele girou sobre si mesmo e desligou o aparelho, apagando-se a luz. Removida a peça, procedi no cuidadoso exame, verifiquei tudo perfeito, sem defeito algum, e que o cone fabricado na peça tinha, na verdade, uns 90 milímetros de boca. Pelos meus cálculos, deveria fazer provavelmente mais de 1 quilo de limalhas e detritos restantes das perfurações. No entanto, o AC era característico e a sala se conservava como se nada houvesse sido executado. Como este é o ramo do meu serviço profissional, permitia-me afirmar que só um artifício poderia verdadeiramente aquilatar os grandes obstáculos vencidos por eles na manufaturação daqueles furos. Em se tratando de um material muito mais duro e resistente que o nosso aço, só um profissional poderia avaliar, como disse, as insuperáveis para nós dificuldades de precisão, segurança e rapidez excluídas do seu trabalho. De entre as 8 furadeiras existentes, 4 delas se diferenciavam porque eram providas de gigantescos mandris, bem maiores que uma placa de torno. Não bastante possuírem uma só roseta, e os seus visores seriam os mesmos. Procurando saber o motivo, foi-me esclarecido que essas máquinas se destinavam a realizar furos redondos, podendo perfurar 1 a 15 polegadas, e ao completar sua explicação acrescentou: essa luz perfurante são os raios gritríticos de que lhe falei. Trata-se de raios luminosos potentíssimos em forma de lâminas. Aquele é utilizado em baixa frequência, porém posto em alta frequência, são de inimaginável poder destruidor. É interessante como podem os operários confeccionar peças tão complicadas sem orientação de um desenho ou de um molde. Perguntei. Venha comigo e lhe mostrarei, pois que elucidará melhor o assunto do que propriamente lhe falando. Acompanhei e deixamos aquela sessão de oficinas para nos dirigirmos ao edifício próximo. Enquanto andávamos, perguntei por que a verdadeira civilização
Porque na verdadeira civilização a pessoa pode matar, roubar e caluniar e não existe nenhuma consequência. Porque na verdadeira civilização não existe juízo, polícia e prisões, devido à autocompreensão e civilidade dos seus habitantes. Possuindo este alto grau de evolutivo, eles podem matar, roubar e caluniar, mas não o fazem porque a sua formação moral e espiritual não permitem. Suponhamos em que seu planeta todos os habitantes fossem igual a Jesus Cristo, perguntou. Um Jesus eliminaria outro? Perguntou. Claro que não. Apesar de poder eliminar e não sofrer consequências, jamais isso aconteceria. Está claro? Perguntou. Claríssimo. Muito obrigado, doutor. Gabinete de desenho. Andamos uns 80 metros e ingressamos numa construção muito menor, de proporções reduzidas, que comportava apenas uma única sala redonda de, no máximo, uns 9 metros de diâmetro. No centro da sala, uma grande mesa redonda, tendo em sua volta dispostos 12 esquisitos objetos reluzentes de diversas cores. Assemelhavam-se a capacetes usados na última guerra pelo povo alemão, e eram, no caso, capacetes que eles utilizavam, como se verá. Ao lado de cada um dos capacetes sobressaiu um dispositivo estranho que representava um peão introduzido na superfície da mesa, em cuja extremidade se assentava um ponteiro. Esse indicador estava parado no centro de um ciclo assinalado por um ponto escuro, em distância proporcional separado do meio palmo. Viu-se ao lado do referido ciclo um outro semelhante, um largo traço delineado em sentido oval e repleto de minúsculos riscos os unia. Um derredor da mesa notei também baquetes que correspondiam ao número de capacetes, dando-me impressão de cada um deles se destinar à utilização do mecanismo nela instalados. Ao todo 12. Uma prateleira que se sobressaía da parede acomodava-se pilhas de uma espécie de telas feitas à guisa de grossa cartolina, mas ao alto, em direção dessas pilhas, surgiam focalizadores análogos aos nossos faróis de automóvel, fitando-me sem rebuços. Fitando-me sem rebuço, o Dr. Jaslin disse: este é um dos nossos gabinetes de desenho. Estranhei aquela afirmativa porque não havia pranchetas, régua, papel, quaisquer outros objetos que sequer se relacionassem com os tão conhecidos apetrechos próprios de um departamento de desenho. Nada ali se assemelhava ou tinha analogia com desenhos, projetos ou mesmo se parecia com o ambiente dessa natureza, portanto, indaguei, intrigado. E para que servem aqueles objetos tipo capacete? Aguarde, lhe mostrarei. Por agora, desejo vê-lo desenhar. Sinto-me acanhado em lhe dizer da minha pouca tendência para o desenho. Por certo, se soubesse da minha incapacidade, não me convidaria. Não importa como você se julga, o importante é experimentar e você vai fazer um sugestivo desenho. Para tanto, sente-se aqui. Assim falando, indicou-me uma daquelas maquetes na qual acomodei-me. Em seguida, ele colocou um dos capacetes na minha cabeça para depois dirigir-se até a prateleira e de lá trazer uma das telas redondas, depondo-a na minha frente, pedindo que me aquietasse. Movimentou um dispositivo tipo peão, girando o ponteiro por sobre os minúsculos traços da faixa, que me ficava defronte. Sobre a mesa, concomitantemente, o farol cito vis-a-vis na parede projetou uma luz que me atingiu o rosto e todo o capacete. Pense
Pense no objeto qualquer que pretende desenhar e fixe fortemente os seus pensamentos nos seus contornos. Procure proceder a um desenho mental da melhor forma que puder. Faça isso com muita atenção, recomendou-me o Dr. Jansen. Com os olhos cerrados, instintivamente, pensei no Cristo Redentor que se em cima ao morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Diligenciei para recordar sua configuração com os braços estendidos, cabeça um tanto inclinada e pés assentados em na sua colossal base. Não findara a minha concentração íntima à cata dos pormenores daquele estupendo monumento e já senti a mão do Dr. Jansen tocar-me de leve. Abrindo os olhos, vi com imensa surpresa na tela posta sobre a mesa desenhado o contorno do Corcovado, tendo no alto o Cristo Redentor, de braços abertos exatamente como havia mentalizado. Como pôde dar-se esse milagre? Isso não é bem um desenho, exclamei. Sim, isso não é exatamente o desenho, mas a fotografia do seu pensamento. Por longos minutos fiquei pensativo, ao mesmo tempo que observava aquela fotografia, imaginando a forma que poderia ter conseguido obtê-la. Ruminando tais concepções, dirigi-me ao Dr. Jansen. Não me conformo com isso. Eu estava de olhos fechados e tinha vontade de fazer uma nova experiência. Se você desejar dissipar dúvidas, façamos outra experiência. Pense no que quiser. Porém, conserve os olhos bem abertos. Dito isto, foi buscar o meu interlocutor outra tela. E como o capacete já se encontrava na minha cabeça, limitou-se a girar o mesmo dispositivo na mesa, cujo ponteiro avançou para a esquerda no sentido dos riscos. Outra vez o jato de luz projetou-se em meu rosto e fiquei atento à tela sem que o foco me prejudicasse a visão. Procurando fugir a tudo quanto me tivesse rodeado no ambiente terreno. Lembrei-me da Estátua da Liberdade na entrada do Porto de Nova York, cuja visão tivera há poucos dias por meio de um filme natural assistido em um dos cinemas da capital. À medida que me focalizando mentalmente, aquela obra gigantesca surgia na tela em consonância os mesmos motivos, isto é, a cabeça com a coroa, o braço erguido, empunhado uma tocha, e seu vestimento, pedestal, o panorama intimamente imaginado. Completando-se o quadro, Dr. José conduziu o dispositivo ao seu lugar. E a luz apagou-se em seguida livrou-me do capacete redondo sobre a mesa, dizendo: está satisfeito agora? Perguntou. Satisfeitíssimo, nem sei o que dizer. Como viu, nosso departamento de desenho dispensa o uso de escalas, compassos, lápis, tintas, pantógrafo, câmeras e ampliações, modelos, mapas, etc. Realmente notei que dispensa até quadros e fotografias, como usamos habitualmente, bem pendurados nas paredes de nossas casas. Atalhei muito admirado. Quarta fotografia de certas pessoas seria rememorizar um ser enfermo, ou seja, o corpo material. Para nós recordarmos dessas pessoas é dispensável ter sob nossos olhares a sua fotografia. Guardamos indelevelmente em nossos corações os seus dotes de bondade e suas ações mais benéficas em prol da coletividade. Então é a parte imaterial que jamais se apaga da nossa memória. Quanto aos quadros da natureza, nós os consideramos prenhes de uma visão fictícia, pois eles não captam a pureza, a essência, a magnitude que se irradia nas plantas, flores e vegetação. Nada como sentir a natureza tal como é, razão pela qual permanecemos parte de nossa existência em contato com ela, a fim de revigorar nossos sentidos. O homem terreno está na estrita obrigação de trabalhar relações com a natureza, pelo menos umas 6 horas semanalmente. Após essa conversação, abstraí-me em reflexões e voltei a analisar os detalhes do esplêndido quadro. Assim, absorto como estava, não vi o Dr. Jansen sentar-se ao meu lado e só quando suas mãos me tocaram percebi a sua atitude. Voltando imediatamente para o seu lado, deparei com o seu olhar compassivo. Isto aqui é uma enormidade, disse eu. Se eu falar deste planeta para minha gente, eles não darão crédito e naturalmente responderão com palavras irônicas e zombeteiras. Tá charmião de maluco? Sim, respondeu-me ele. Aos incrédulos, indecisos ou dúbios, os mais esclarecidos, concisos para admitir a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade dos mundos humanamente habitados.
No entanto, preveniu o Dr. Jansner, quando isso acontecer, limite-se a dar um fraternal sorriso. Se os músculos se contraírem, impedindo de sorrir, não tenha compaixão desse. Então tenha compaixão desses seres e ficará conhecendo a pouca fé daquele que zombou de suas palavras. Mais do que nunca avalie o quanto se enganam os ansiosos de acumular fortunas na insana exploração de humanas vítimas, logo completando-se com sacrifício por seus semelhantes. Tome sentido no que lhe vou dizer agora. Se o homem usa terra fértil para plantar, água limpa para beber, alimentos puros para ingerir, por que não imitar a fertilidade da terra, semeando boas ações, a limpeza da água, em limpos pensamentos e os alimentos puros em pureza do seu coração? Porque neste tom aprofundou-se em considerações de ordem filosóficas, alongando-se durante todo o exíguo tempo que me restava, permanecendo naquele gabinete, mais ou menos, versaram sobre isso. Faça de seu coração um grande altério, selecione seus hóspedes, se todas as suas dependências estiverem tomadas pelo amor, tolerância e fraternidade. Ao ser procurado pelo ódio, rancor e desonestidade, estas não encontrarão alojamento. Resume-se em mais bondade chutar uma casca de banana da calçada do que ofertar um cesto cheio de frutos a alguém. Enquanto o animal ataca e fere para obter alimentos indispensáveis à sobrevivência, o homem tem em fartura, sabe como consegui-lo. Então, por que matar, exaurir e explorar? Se usando critério e ponderação resolveria tudo em equanimidade satisfatória para todos os seres? Perguntou. O homem difere do animal pelo raciocínio, porém é mais feroz. Seu passado, sua história resume-se no amontoado de consecutivas guerras. Em seus poucos períodos de paz é repassado de orgias e degenerantes bacanais que novamente o situam em condição inferior aos irracionais. É verdade que a vida é movimento e progresso, mas movimento e um progresso racional, porém o homem terreno criou e está alimentando um progresso irracional e unilateral. São estas as ponderáveis razões de seus sofrimentos. Envolvendo para os primórdios de sua humanidade, verá o homem buscando inventar novos armamentos na infidável ânsia de domínio do mundo. Sempre houve os que pretendem dominá-lo pelo poder das armas, contudo jamais foi ou será conseguido. Aí está a bomba atômica. Pelo fim deste século, o terreno encontrará o raio que denominamos pulver desintegrador. Pulver desintegrador, o qual, lançado sobre uma cidade a dezenas de milhares de quilômetros, a pulverizará em minutos, deixando seus habitantes reduzidos a um amontoado de pó branco. Os aviões em pleno voo, ao receber o impacto desses raios, desintegrar-se-ão como uma nuvem de pó. O mesmo acontecendo aos navios. O mar se cobrirá em grande extensão de uma tenue camada desse pó. Sequer permitirá recordar o possante navio de guerra que o se engrava. Mesmo assim, afiançou-lhe: ninguém dominará o mundo, os homens se curvarão respeitosamente ante os que tornarem obrigatórios os estudos. Os homens se curvarão respeitosos ante os que tornarem obrigatórios os estudos. Aos padeiros, mecânicos, agricultores, pedreiros, maquinistas, limpadores de peça, quando estes representarem ao mesmo tempo outros tantos engenheiros, médicos, técnicos e cientistas. Um país onde um simples rebitador for um engenheiro, o plantador de hortaliças, um médico, o consertador de raios, um professor e assim sucessivamente, ditará a paz ao mundo. Não por meus mortíferos, mas pela pujança de saber que se irradiará entre os demais povos. Caberá aos seus componentes iniciar a consubstanciação das raças. Presentemente, ao atingir a fase culminante do entendimento, na quase geral compreensão da necessidade do apuro de sentimentos nobilitantes, e logicamente chegam a pregar a necessidade de dor para evoluir. Se a evolução tivesse por pedestal a dor, então seriam obrigados a evoluir compulsoriamente, isto é, sem mérito algum. Evoluiriam os homens pela dor se lhes fosse dado alijarem-se dela a qualquer momento. Entretanto, como são forçados a sofrer, nada mais fazem que resgatar os débitos contraídos no passado.
Saudados esses débitos, tão logo estiverem quites com a justiça universal, então estacionariam na escala evolutiva do ser, não mais ascendendo. Em verdade, a evolução se obtém pela prática de boas ações, pela tolerância e bondade mental. Em suma, pelo nosso amor ao semelhante qualidade que somos obrigados a usar, senão pelo livre-arbítrio. Daí se aduzir, não se ador vínculos evolutivos, e se ela nos atinge é porque nos fizemos merecedores de sua ação. É a justa recompensa, a paga honesta dos nossos próprios atos, pois lhe foi ensinado. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Contribuir sobremaneira para alimentar a incompreensão entre os homens. A questão racial com idiomas diversos, os grupos racionais se traduzem em faciocismo prejudicial, gerando a intolerância, discórdia, fomentando o germe da belicosidade. Concorde e paz advirão como suplemento quando da existência do vosso orbe, de uma só raça e de um só idioma. Urge, pois, se iniciar a consubstanciação, fornecendo cada uma delas a sua peculiar contribuição característica inata, assim inteligência pela raça branca, resistência física pela raça preta, perspicácia, destreza pela raça amarela, perseverança e austeridade pela raça vermelha. O homem terreno está no dever de retroagir e concomitantemente iniciar o cruzamento das raças a fim de apurar em concludência lógica uma só raça, raça definitiva para herdar os predicados e aptidões das que atualmente se encontram disjungidas. A essa altura, o Dr. Jansen colocou paternalmente as suas mãos sobre os meus ombros e, olhando-me profundamente, assim se pensou: vou lhe transmitir uma mensagem, preste atenção do que lhe disser. Sua missão está finda, a minha gente lhe é imensamente grato pela sua presença. Até agora você foi o único habitante terreno a visitar-nos nesse longínquo planeta, e disso se mostrou muito digno. Pedem agora os meus concidadãos para diretamente lhe transmitir a nossa mensagem, endereçando a todos os homens de boa vontade do vosso planeta. Abrindo parênteses. O teor dessa mensagem ficou reservada para o fim deste livreto. Apreciaria muito sua permanência entre nós. Contudo, necessito o amigo regressar. Se tiver que formular perguntas, faça durante a viagem. Deixemos o gabinete de desenho e um vôlei todos aguardavam distante uns 40 metros. Subimos para ele no instante já. Descíamos do outro lado daquela área. No campo de experimentação do alto havia multidão aglomerada nos aguardando para, segundo o Dr. Jones, assistir à minha despedida e me formularem os votos de uma feliz viagem de regresso. Abandonamos o vôlei e mais adiante, o disco interplanetário se aquietava sobreiro, como a dizer: aqui estou para servi-los. Calmamente fomos ao seu encontro e nos receberam os mesmos 2 tripulantes que me vieram buscar à beira do rio Paraibuna, indagando-lhes de maneira pela qual me despediria daquele povo, pois me seria impossível cumprimentar um por um. Me asseveraram: será suficiente o acenar das mãos para que se satisfaça com a sua atitude. Uma vez tendo me alcançado para o disco de pé à sua porta, levantei os braços e acenei de maneira cordial. Num segundo, sob o mesmo impulso, milhares de mãos responderam o adeus que eu, emocionadíssimo, lhe endereçava.